chicos e chicas, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol, terceira série, professora Estefânia, mas só um pouquinho, vamos dar um oi para o Luiz. E aí, vamos para mais uma aula? Vamos! Aqui, quais são os objetivos da nossa aula? Compreender para que sirve, evaluar e como há que usá-lo e conhecer como se forman las oraciones condicionales, verbos regulares. Vamos a ver. Antes de todo, vamos a reflexionar. ¿Conoces o ya has escrito una carta? Hoy, lo que ha sustituído la carta. E aí, pessoal, vocês já escreveram uma carta? Escreveram, colocaram no correio, enviaram, já fizeram isso? E se vocês nunca fizeram, o que vocês fazem? O que substitui esse modelo de carta? Vamos pensar e vamos a ver aqui, ó, a saber. Miren, lo cierto es que la comunicación en Internet acabó creando nuevos géneros y cambiando otros, demostrando que están al servicio de los hablantes e de las necesidades de su tiempo. Ou seja, hoje a gente tem um outro gênero aí de carta, uma outra maneira de enviar uma carta, certo? As coisas vão mudando, vão se desenvolvendo. Hoje não é carta, hoje vamos a ver que é aqui. Se solíamos enviar cartas, hoje enviamos e-mail, que não é mais que uma adaptação virtual que precisa de papel e bolígrafo. Ou seja, hoje nós temos o e-mail, né, para mandar mensagem, escrever uma carta, para uma instrução, uma comunicação, a gente usa o e-mail, é muito mais rápido, certo? Vamos? Comentário digital. E tu? Em qual rede social se comunica? Com quem falamos por las redes sociais? Se for o e-mail, nós temos outras grandes maneiras, outras soluções, outras situações, outros meios de comunicação, né? Que são as redes sociais. As redes sociais, e aí, vocês se comunicam pelas redes sociais? Vamos a ver? Vamos a pensar. Sin embargo, é importante señalar que, si bien los medios se han modernizado, la estructura de la comunicación y la forma en que nos expresamos continúa siguiendo parámetros que se establecen una relación dialógica com formas textuais e persistentes. O que está dizendo? Que ela se modernizou, a comunicação se modernizou, ela é mais rápida, ela tem os recursos tecnológicos, mas os textos, os parâmetros, as formas textuais, elas continuam as mesmas desse processo dialógico, ela é igual, só o meio que é distinto. Agora, conseguimos acompanhar toda esta evolução? Estamos preparados para toda essa informação? Pergunto para vocês. Estão? Conseguimos acompanhar? Vamos a seguir, pensamos sobre isso e agora vamos a refletir. Vamos a refletir, olha aqui, Gaturro. Vamos a pensar, vamos ver o que Gaturro queres. ¿Qué me gustaría ser cuando sea grande? Astronauta, bombeiro, rockstar, craque de futebol, superestrella del cine. No, melhor. Craque, o pai dele está falando craque de futebol. Ele fala, no, quero ser gato, é muito mais divertido. E você? E tu, já pensaste em uma profissão? Aí, vamos a ver agora. Vamos a pensar nessa historieta que leímos e vamos ver. La historieta del escritor argentino Nietzsche está Gaturro em sua indecisão de que seria ao tornar-se grande. A propósito, o que ele gostaria de ser quando seja grande? Agora vocês vão responder, é uma resposta pessoal. O que vocês gostariam de ser quando seja grande? Sim, vamos, espero.
eu perguntei para vocês o que vocês gostariam de ser quando grandes, qual a profissão? Escreveram? Agora vamos ver aqui. E Gaturro, o que ele gostaria de ser quando seja grande? Vamos a ver? Ele gostaria de ser um gato mesmo. É isso, ele estava muito tranquilo. Eu quero ser um gato e seguir assim. De acordo? Vamos à próxima atividade. Aqui, e tu? Agora sim, que profissão te imaginas com as tecnologias? Agora vocês, nesse mundo digital, que profissão com as tecnologias? Ah? Vamos a ver, piense, espero. E aí, ticos e ticas, pensaram numa profissão? Que profissão está mais adequada? O que vocês gostam? Vamos ver aqui. Aqui é uma resposta pessoal,
tá? Aqui eu dou uma sugestão. Inclusive, vocês podem pesquisar profissões em espanhol, sim, na língua espanhola. Vamos ver aqui. Aqui, ó, professor. Professor com um S, sim, professor, só um parênteses. Professor, na língua espanhola não existe dois S, tá? É só um S. Vendedor, palestrante, agricultor, cozinheiro, periodista, escritor e muito mais. Sim. Aí, professora, mas um vendedor usa tecnologia? Usa. Professor, usa. Palestrante, usa. Todos nós estamos inseridos nesse meio tecnológico, né? Então, vamos a seguir. Vamos analisar a língua, o uso do condicional. Aqui é para vocês entenderem quando eu uso o condicional simples e por que eu uso e em quais situações. Para dar conselhos. Ó, miren, está comendo muito chocolate, deveria comer menos. Está comendo muito chocolate, devia comer menos. Agora aqui eu vou expressar uma possibilidade. Ela seria mais feliz lejos dele. Ela seria mais feliz longe dele. Né? Poderia, certo? Agora aqui, para expressar probabilidades ou suposições no passado. Ó, vejam, uma possibilidade. Ahorrariam água se supieran como hacerlo. Ela está dizendo assim, hoje nós não temos mais água, só para vocês entenderem. Eles economizariam água se eles soubessem como fazer isso de economizar água. Agora, petições de uma forma educada, eu pedir de uma forma educada. Está engordando muito, deveria comer menos. Ah. Agora, uma invitação, que é um convite. Querrias tomar umas copas de vinho comigo este sábado? Você queria tomar umas taças de vinho comigo esse sábado? E para expressar condições. Se fuera mais temprano, iríamos à praia. Ou seja, se fosse mais cedo, nós iríamos à praia. Essas são as situações que nós usamos o condicional simples. Aqui, nós temos o verbo vender, que é a segunda conjugação. Como seria? Atenção às desinências ao final ali. Eu deveria, tu deverias, ele, ela, você venderia, nosotros venderíamos, vosotros venderíais, eles venderiam. Sim, essa desinência condicional simples. E agora, escrever, atenção nas desinências. Desinências estão ali sublinhadas. Verbos a escrever. Eu escreveria, tu escreverias, ele, ela, você escreveria, nós escreveríamos, vosotras escreveriais, eles escreveriam. Certo? Aqui, e ir. Uma explicação, verbo escrever, verbo vender. Escrever, terminados em ir. Vender, terminados em er. Certo? Escrever é terceira conjugação. Vender é segunda conjugação. Vamos ver, exemplo. Escrever, eu escreveria. Vender, eu venderia. E agora que a gente estudou tudo, já sabemos, estamos craques aí no condicional simples, vocês vão usar o condicional simples para expressar aqui essa pergunta. Imagina que já elegiste uma profissão. Como seria? A tecnologia estaria presente? Escreve em tu caderno. Vocês vão escrever aí qual é a profissão de vocês e se usaria tecnologia. Aguardo vocês!
que vocês escreveram no caderno utilizando condicional simples? Qual é a profissão que eu tenho como uso a tecnologia? Voltando aqui ao Gaturro, ele tinha, me gustaría ser, quando grande. Ele estava entre astronauta, bombeiro, rockstar, craque de futebol, superestrella del cine. Não, melhor, é teu pai. O pai dele estava lá, craque de futebol. Não, quero ser gato, é muito mais divertido. Então, ele escolheu uma profissão ali que era ser gato. Era uma coisa que ele gostava de fazer. É bom a gente pensar nisso, uma profissão que nos faça bem também. Importante. Agora aqui, a resposta é pessoal, tá? Vamos ver. Como escritor, escreveria muitas canções. Eu seria um grande vendedor por las redes e venderia muitas comidas dulces. Vocês têm que tentar, sabe, escrever, seguir um pouco esse modelo para, não que é um modelo fechado, mas para vocês utilizarem uma resposta, aproveitando o que nós aprendemos hoje sobre o condicional simples, tá? Aqui, ó, como escritor, escreveria muitas canções. Eu seria um grande vendedor por las redes e venderia muitas comidas dulces. Veja, o escritor, ele vai usar tecnologia, o vendedor também usa tecnologia, o escritor, ele pode usar os livros, né? Os livros são digitais, né? O vendedor, ele vai usar as redes sociais para quê? Para alcançar um público maior pelas redes sociais, certo? De acordo? Então, agora vamos lembrar o que nós outros aprendemos. O que nós aprendemos? Compreendemos o emprego dos verbos em as conjugações er e ir regulares e em ele condicional simples. No condicional simples, né? Sua função, como expressar probabilidade, dar conselhos, hipóteses, certo? De acordo? Então, chicos, terminamos nossa classe de hoje. Hasta la próxima!